Olá, estamos novamente aqui estudando a Bíblia e continuamos vendo então o assunto de teologia. E hoje então vamos ver os dois últimos tópicos da teologia sistemática. Quero te falar hoje então sobre a eclesiologia. O que é isso? Primeiro eu quero ler para você o que está escrito em Mateus capítulo 16, versículo 18, que nos diz o seguinte: Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, o que é a eclesiologia? É a doutrina da igreja. É o estudo a respeito da igreja. Essa igreja que o Senhor Jesus disse que edificaria e que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Então, o que a gente estuda em eclesiologia? Nós observamos o seu papel na salvação do ser humano, como ela age, porque ela é importante para isso. A sua origem, a sua disciplina, a sua forma de se relacionar com o mundo, se devemos ou não nos relacionar com o mundo, se a igreja deve ser uma coisa separada totalmente do mundo ou não, o seu papel social, se deve ou não ser feito, a sua história e suas mudanças ocorridas, porque no decorrer da história da humanidade, a igreja passou por algumas mudanças, passou por algumas situações diferentes. Então isso também é estudado dentro da eclesiologia. As suas crises enfrentadas, as suas doutrinas, a sua relação com outras denominações e sua forma de governo eclesiástico. Então a forma do governo, ou seja, das autoridades dentro da igreja, das autoridades da igreja, né? E também, então, nesse mesmo vídeo, quero te falar do último tópico da teologia sistemática, que é a escatologia bíblica. E para isso quero ler Apocalipse capítulo 20, versículo 11, que nos diz o seguinte. Apocalipse 20, 11. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Então veja só o que é a escatologia. A escatologia é o estudo dos últimos eventos na história do mundo, ou seja, na história do ser humano, da humanidade. Então é aquilo que ainda está por acontecer, aquilo que ainda está por vir. Ou seja, aquelas coisas que vão acontecer daqui para frente, que se tratam então com o fim dos tempos. E dentro então da escatologia bíblica nós temos também alguns tópicos, que são as escolas de interpretação, né, os pensamentos de interpretação a respeito da escatologia, a vinda de Cristo. A vinda de Cristo que se divide em duas etapas, né? Então o Senhor Jesus vai voltar e essa volta então se divide em duas etapas. Como assim? Primeiro o arrebatamento secreto, que nós cremos no arrebatamento secreto, e depois então a sua segunda vinda. Também estudamos os sinais da vinda de Cristo. O que já aconteceu, o que é que está por acontecer, os sinais então, né? Nós estudamos também dentro da escatologia. As 70 semanas de Daniel é um assunto muito interessante, que traz muita discussão, né, sobre esse assunto. Depois então que acontece o arrebatamento da igreja, também vai acontecer, né, o tribunal de Cristo, então também é estudado dentro da escatologia bíblica. O tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, a grande tribulação, né, o milênio, o juízo final, os novos céus e nova terra, e então, enfim, a eternidade. Então, a escatologia bíblica é o estudo das coisas que estão por vir.
Então, tudo aquilo que ainda está para acontecer e que Deus já nos mostrou, então, através da sua palavra, que é a Bíblia Sagrada. E que o Senhor Jesus, então, revelou para o apóstolo João no livro do Apocalipse. Mas não estudamos apenas o Apocalipse, como vimos, né, que também é estudado as 70 semanas de Daniel. Então, o livro de Daniel também é um dos muito estudados. Então, essa é a escatologia bíblica. E espero que nesses vídeos, então, você tenha conseguido entender melhor o assunto de teologia, que eu tentei passar para você com uma maneira fácil, uma maneira mais facilitada de compreensão, e que tenha servido de bênção para você. Obrigada, então, por ter assistido esse e todos os outros vídeos, né? Obrigada por ter nos acompanhado no canal. E fica na paz do Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.